Fala, mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um guia de leitura de quadrinhos. Eu sou o Danilo e hoje o papo vai ser sobre o Justiceiro, que é um dos personagens mais interessantes da Marvel, sem dúvida nenhuma. Ele já apareceu no universo da Marvel através da série da Netflix, mas parece que a Marvel tá deixando essas séries um pouco de lado. Ele poderia sim retornar nos Thunderbolts, o que seria muito interessante e eu ia gostar bastante. Eu gostei muito da série, gosto muito do personagem e acho que ele teria sim um lugar aí especial nesse futuro da Marvel. Então nesse vídeo eu vou te passar um guia de leitura completo do personagem mais casca-grossa da Marvel para você conhecer tudo sobre ele nos quadrinhos. E antes de começar eu quero pedir, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o seu like no vídeo. Tem muito guia de leitura de quadrinhos aqui no canal, então a maioria dos personagens que você queira pode ser que esteja nesses guias que eu já preparei, e deixa aqui nos comentários quais vocês queriam que eu fizesse, porque isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. E ativa o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo que a gente lançar. Segue a gente nas redes sociais também, porque você vai gostar bastante do conteúdo que tem por lá. O Justiceiro surge pela primeira vez em 1974 na revista The Amazing Spider-Man número 129. Ele era uma criação do Gary Conway e na verdade a ideia era que ele fosse apenas um antagonista do Cabeça de Teia. Porém o personagem fez tanto sucesso já nessa primeira aparição que a Marvel se viu obrigada a colocá-lo em mais histórias, a desenvolver mais a história desse personagem. E foi assim que ele foi criando corpo dentro da editora. Ele era um veterano dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, exímio na arte de matar, era a sua especialidade. Um tiroteio acontece no Central Park e a sua família acaba morrendo numa luta entre a máfia de Nova York. Isso faz com que ele fique revoltado e busque a vingança, indo atrás de cada um dos responsáveis pela morte da sua família. E essa natureza sombria do personagem acabou contribuindo para Marvel criar grandes histórias sobre ele no final dos anos 70. E é sobre essas histórias que a gente vai falar agora. E a primeira indicação é exatamente The Amazing Spider-Man número 129, a primeira aparição do Justiceiro. E por que eu tô indicando esse quadrinho? Apesar do personagem ser muito diferente do que ele é hoje, lá a gente já tem uma primeira ideia e é muito bacana a história. Então vale sempre a pena a gente conhecer essas primeiras aparições. E aqui ele era só um lacaio do Chacal que acaba enganando o Justiceiro para que ele matasse o Homem-Aranha. Ele descobre isso no final, deixa o Homem-Aranha em paz e acaba seguindo a sua vida. É bacana, como eu falei, porque a gente consegue ver o que ele foi concebido e o que ele veio a se transformar no futuro, e essa evolução dos personagens sempre é muito legal. A segunda indicação é exatamente o início das histórias individuais do personagem lá em 1975. The Punisher número 1 acaba sendo uma história onde o personagem já começava a ser o que a gente vê ele sendo hoje. E isso é bacana da gente ir acompanhando, porque nos anos 70, ali no final dos anos 70, a gente já tinha uma pegada mais sombria para os quadrinhos e o Justiceiro se aproveitou muito disso. E esse quadrinho, que é intitulado Sentença de Morte, acaba já fazendo com que a gente veja muito do que o personagem viria a ser, violento e correndo atrás dos criminosos para puni-los. Essa história é muito bacana de ler, é a nossa segunda indicação. Os anos 80 era o cenário perfeito para um personagem como o Justiceiro, por tudo que os quadrinhos eram nos anos 80. E em 1985, Steven Grant escreve o que seria uma das principais histórias do personagem até hoje, que é Círculo de Sangue. Nessa história ele retorna à prisão da Ilha Hiker para se vingar de quem tentou matá-lo da última vez que ele esteve lá. É uma história muito sangrenta, muito boa do personagem, que acaba se tornando um dos clássicos aí na história do personagem Justiceiro. E o Steven Grant seguia fazendo histórias sensacionais para o personagem. 4 anos depois de Círculo de Sangue, ele lança Retorno ao Grande Nada, que é também mais uma das clássicas histórias desse personagem. Aqui, o Steven acaba usando muito mais da violência para destacar o que ele queria e principalmente mexendo muito com o passado do Justiceiro. Ele tá em uma missão aparentemente normal, onde ele vai impedir um roubo. Porém, quando ele chega nessa missão, ele descobre que as pessoas que estão cometendo esse roubo são antigos conhecidos do exército. E aí que a gente começa a ter flashbacks do personagem da época do exército, flashbacks da história dele, que vão construindo muito mais quem o personagem é. Nós somos levados ao passado do Justiceiro e a gente vai conhecendo muito mais dele, inclusive com inimigos do passado que voltam pro presente para conseguir derrotá-lo.
Cara, é uma história muito boa, o Steven Grant tá no melhor do personagem, eu poderia dizer assim. Já eram quase 5 anos escrevendo as histórias, então ele já estava muito adaptado ao Justiceiro e ao Frank Castle, e a gente tem aqui uma história muito boa que vale muito a pena a leitura. A próxima indicação é a origem definitiva do Justiceiro, que só veio a ser contada em 1995 por Dan Abnett. Justiceiro Ano 1 reconta o atentado em que a sua família foi morta, reconta toda a jornada em que o Justiceiro passou até se tornar quem ele é hoje. É muito legal a forma como Dan Abnett explora toda a dor e toda essa raiva que acabou se tornando num espírito de vingança que fez com que ele lutasse sempre contra os criminosos para puni-lo. Essa história é boa demais e é a origem definitiva do Justiceiro, sem dúvida nenhuma. A próxima indicação é aquelas para desligar o cérebro e curtir a história. Justiceiro mata o universo Marvel. Garth Ennis acaba reimaginando a origem do personagem como se a sua família tivesse sido morta não num tiroteio da máfia de Nova York, mas sim em uma luta de super-heróis. Revoltado com os super-heróis, o personagem decide seguir todos eles e matá-los para buscar a sua vingança. Cara, é aquela história que tipo, não tem absolutamente nada a ver, que é totalmente viajada, que é totalmente o roteiro trabalhado para que as coisas deem certo pro Justiceiro, mas é muito divertida. É mais divertida do que Deadpool mata o universo Marvel, que essa eu acho que é muito, não gosto muito, mas a do Justiceiro eu acho divertida e vale a pena a leitura. No início dos anos 2000, a Marvel anuncia o seu selo Max, que seria um selo mais adulto para suas publicações. O personagem que mais se beneficia com isso, sem dúvida nenhuma, é o Justiceiro. E nesse selo Max, o Garth Ennis cria histórias simplesmente sensacionais para o Justiceiro. Vale a pena ler todas, mas Nascido para Matar acaba sendo especial. É uma história onde a gente vai pro passado do personagem, ver quando ele ainda era um fuzileiro naval e como que era ele ser um capitão do exército. Na verdade, a gente vê a história através da perspectiva de um dos seus soldados, de um dos seus comandados, e ele enxergando quem era o Frank Castle. É uma experiência única da gente acompanhar ele ali no Vietnã, sendo o líder de uma tropa e sendo um fuzileiro naval, tão assassino quanto ele é também lá no futuro como Justiceiro, mas é uma história muito boa. Cara, Nascido pra Matar é uma das grandes coisas dos anos 2000, assim, e olha que os anos 2000 tem pouca coisa pra se destacar. A próxima indicação é Justiceiro A Lista, uma história onde Norman Osborn coloca o Justiceiro frente a frente com Decken, o filho do Wolverine. A gente tem uma história aqui muito boa que se passa durante o Império Secreto e principalmente o que vai acontecendo aqui é muito interessante porque você pensa um personagem tão violento quanto o Justiceiro é contra alguém que não morre, quanto alguém que se regenera dos ferimentos, então você já consegue imaginar como que essa batalha se desenrola. São cenas épicas na batalha entre os dois e que vale muito a pena a leitura. Cara, é um quadrinho sensacional, você precisa sim ler. Todos desse guia são sensacionais, a lista é mais um. Cara, o Justiceiro tem muito quadrinho bom, de verdade. Se você nunca leu, vai ler porque tem muito quadrinho bom desse personagem. E pra finalizar, uma história do Justiceiro com o Thunderbolts. Como eu falei no começo, provavelmente pode ser que ele esteja nessa equipe que a Marvel pode reunir no futuro. Mas aqui é Justiceiro versus os Thunderbolts. Após salvar os Vingadores em uma história até um pouco sem sentido, acontece que o Justiceiro tem algumas discordâncias e acaba saindo dos Thunderbolts. Mas sair dos Thunderbolts não era fácil da forma que ele achava, então coloca-se os Thunderbolts atrás do Justiceiro e a gente tem batalhas e cenas sensacionais. Só a capa do quadrinho já mostra muito sobre ela, é um quadrinho sangrento, é um quadrinho muito interessante que vale muito a pena a sua leitura, então procura aí Justiceiro vs Thunderbolts. Então é isso, o guia de leitura do Justiceiro, um dos principais personagens da Marvel. Deixa aqui nos comentários o que você acha e se você vai ler. Aqui na descrição tem links para você estar comprando os principais quadrinhos que eu citei aqui, e comprando por aqui você ainda ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo, não se esqueçam disso. Deixa aqui nos comentários quais são os próximos guias que vocês querem que eu faça, que eu vou ter prazer de preparar para todos vocês. Aqui do lado tá passando mais 2 vídeos para você continuar curtindo o conteúdo dos Mestres do Universo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo mais uma vez, ajuda muito a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.